Olá, eu sou o Vilmar. Eu sou a Aline, bem-vindos a mais um Descomplicando Saúde da Mulher, um espaço onde a gente discute esses assuntos de forma holística, descomplicada e sempre educativa, lembrando que não substitui uma consulta médica. Então, se você tem alguma queixa importante, alguma dúvida, tem que procurar um profissional da saúde. E no Descomplicando de hoje, nós vamos falar sobre aquela queixa da paciente. Estou na menopausa, sangrei. Devo me preocupar, Aline? Nossa, ótima pergunta, porque olha, gente, o sangramento na pós-menopausa é algo que a gente tem que ficar de olho. Vamos começar então falando o que é o sangramento vaginal, como que a mulher menstrua, por que que isso acontece. Eu vou mostrar aqui na imagem para vocês. Esse daí é o ciclo hormonal que toda mulher que está menstruando, que a gente chama no período de menacme, tem. Então, por que que a gente menstrua? Porque a gente inicialmente vai fazer o quê? O recrutamento do óvulo. Então, esse recrutamento, vocês conseguem ver aqui em cima, é o quê, gente? É o folículo sendo recrutado, crescendo. Dentro do ovário, Dentro né? do ovário isso acontece e estimulado aí por algumas substâncias. Ao mesmo tempo, o ovário está produzindo hormônios que vai fazer a camadinha de dentro do meu útero ficar cada vez mais grossa. Por que que isso acontece? Porque essa camada vai ser a primeira casa do bebê. Então, se houver a fecundação e a produção de um embrião, essa região aqui de baixo, que fica grossinha, que é o endométrio, vai nutrir esse bebê nas primeiras semanas de gestação, até que as estruturas da gestação, principalmente a placenta, seja produzida e ela consiga aí nutrir o bebê até o resto da gestação. E aqui em cima a gente consegue ver o óvulo saindo e o restante. Quando eu não tenho a fecundação e não formo o embrião, o meu organismo se dá conta que isso aconteceu, a quantidade de hormônios cai, todo aquele material produzido no ovário, que eu chamo aqui de corpo lúteo, que fica depois que eu ovulo, também vai ser eliminado. E aqui embaixo, aquele tecido que foi proliferado e produzido do endométrio, vai descamar e produzir o sangramento vaginal que a gente conhece como menstruação. Falado isso, então, fica claro para vocês entenderem que a gente sangra no período que a gente tem os hormônios ovarianos circulantes com o objetivo aí de engravidar e de ter realmente um local para receber esse embrião de forma adequada. Então, se a mulher está na pós-menopausa, ela já não tem mais esses ovários funcionantes como antes, ela já não tem mais todo esse ciclo acontecendo. Então, por que que ela está sangrando se a camadinha de dentro do útero não está tendo mais a proliferação que eu acabei de comentar com vocês? Por isso que, sim, se eu tenho um sangramento pós-menopausa, eu tenho que investigar, eu tenho que ir atrás de um médico e entender o porquê que está acontecendo, tá bom? Eu não posso ignorar e seguir minha vida. Tá? E é importante também lembrar, a gente fez uma aula um pouco antes sobre sangramentos vaginais como um todo, que eles podem acontecer por inúmeros motivos. E como que a gente identifica? A gente classifica esses sangramentos e causas estruturais, ou seja, a estrutura do útero, ovário, colo, tem alguma coisa que justifica, e eu tenho sangramentos não estruturais. Vamos mostrar aqui no slide, que é exatamente também o que a gente mostrou na aula, que é o Palm Coin. E tá bem aqui no Palm Coin o que a gente quer tentar excluir quando eu falo de sangramento pós-menopausa. Que é o que, gente? Qual que é o que me preocupa quando uma paciente vem na pós-menopausa e sangra? Que também é menos frequente, mas que a gente tem que se atentar. Vamos voltar na imagem. É o risco de ter, é o risco da gente ter o quê? Malignidade nesse endométrio, porque se eu falei que o endométrio ele cresce quando eu tenho o estímulo hormonal e que na pós-menopausa esse estímulo não está mais presente, será que as células se modificaram e estão crescendo por conta própria? E daí quando eu penso nisso, eu sempre penso, será que eu estou perante uma hiperplasia ou até um câncer de endométrio, né, Vilmar? Que eu acho que é a nossa maior preocupação e o que a gente precisa excluir nesses casos. Sem dúvida nenhuma. É nossa preocupação maior e é a principal razão de nós investigarmos, então, esse endométrio para ter certeza absoluta que não tem nenhuma hiperplasia, que pode virar um câncer, ou se não tem um câncer já,
que está ali presente. Exatamente. Como a gente sempre fala, qual que é o problema do câncer? O problema do câncer, pessoal, é que ele nasce num lugar, mas ele pode espalhar pelo corpo e começar a invadir outros órgãos e causar a falha desses outros órgãos. Então, a gente tem que sempre investigar. Falando um pouquinho do câncer de endométrio, ele é a 6ª causa de cânceres ginecológicos. Aqui na mulher, no Brasil, ela é a 7ª causa de cânceres ginecológicos, tá bom? E é um câncer mais prevalente em pacientes idosas, então ele tem como pico de incidência, ele acontece mais na 6ª e nas 7ª décadas de vida. E olha que interessante, ele é um câncer prevalente em países com alto índice de desenvolvimento humano, ou seja, países mais desenvolvidos. Por que será que isso acontece? Vamos tentar entender dando uma olhada nos fatores de risco. Assim como outros tumores ginecológicos, ele tem um íntimo contato com hormônio, ou seja, o hormônio estrogênio, ele tem uma implicação muito importante no desenvolvimento desse tumor. Então, mulheres que têm uma maior exposição ao estrogênio ao longo da vida, acabam tendo um maior risco para esse tipo de tumor. Como, por exemplo, se eu menstruo muito cedo e tenho a minha menopausa muito tarde, muito lá na frente, se eu nunca engravidei, porque quando eu engravido, eu fico os 9 meses sem ter exposição a esse estrogênio de forma tão importante, sem ficar tendo essa reprodução do tecido do endométrio todo mês. Mulheres que, por exemplo, têm um sobrepeso e principalmente obesidade, o que acontece? Ela tem mais tecido adiposo. Esse tecido adiposo, ele é convertido em um tipo... Na realidade, não, esse tecido adiposo vai converter os androgênios em estrogênio, não? Exatamente. E essa paciente vai ficar mais estrogenizada. Né? Exatamente. Então, ela acaba tendo uma maior quantidade também de estrogênio na periferia, e isso também contribui para o risco aí dela desenvolver esse câncer de endométrio. A gente também tem algumas síndromes genéticas que podem predispor, e a gente tem o tamoxifeno, viu, Mar? Quer comentar um pouquinho sobre o tamoxifeno como fator de risco? Na realidade, o tamoxifeno é uma medicação que nós utilizamos para tratar o câncer de mama. Uhum. Podemos usar em outras situações? Podemos, mas não é habitual. O habitual mesmo é aquela paciente que teve o câncer de mama, que é um tumor que responde ao estrógeno e progesterona. A gente quer bloquear a ação do estrogênio na mama, nós prescrevemos o tamoxifeno. Só que o tamoxifeno é uma droga que bloqueia a ação do estrogênio na mama. Mas lá no endométrio, onde a Aline mostrou que prolifera, que cresce, ele tem uma ação estrogênica. Então, ele leva um aumento de risco do câncer de endométrio de 2,5 vezes. É um aumento significativo. Então, toda mulher que está em vigência de uso de tamoxifeno, sangrou, nós vamos investigar, porque é muito importante, porque ela pode ter um câncer já de endométrio ou uma hiperplasia. Principalmente a hiperplasia vai ser a causa inicial, mas que pode evoluir com câncer de endométrio. Exatamente. Né? Então, se ela não for bem orientada e ignorar o sangramento e não procurar uma avaliação adequada, ela pode ter uma hiperplasia que depois evolui para um câncer de endométrio, né? Super também, assim, prevenível do ponto de vista que a gente poderia diagnosticar precocemente. Sim, porque ela sangrou, a que a gente não pode negligenciar o sangramento. Exatamente. Então, a mulher, na pós-menopausa, sangrou, não é brincadeira. Tem que ser investigado. Exatamente. Só se ela estiver fazendo uso de alguma substância, não, Aline, que daí você vai comentar provavelmente mais para frente. Isso. A gente tem também como fator de risco as pacientes que usam a terapia de reposição hormonal. Antigamente, gente, a gente tinha uma terapia de reposição hormonal que era feita com medicamentos inadequados, doses inadequadas, vias inadequadas. Às vezes, fazia de forma, sabe, sem muito conhecimento, então tinha um risco muito alto. Hoje em dia, com maior conhecimento, com mais estudos, a gente tem uma incidência mais baixa, mas tem que também ter uma vigilância. Então, mulheres que fazem reposição hormonal e que ainda tem útero, porque a gente tem algumas mulheres que já tiraram o útero, então a gente não precisa se preocupar. Pode fazer sua reposição, a gente só tem que ficar atento em outras coisas. Mas se você tem útero, faz sua reposição hormonal, acompanhando com o médico, perfeito. Teve um sangramento, também tem que voltar e avisar o seu médico para ser investigada. Pode só ser um efeito da reposição e não ter nada de errado com o seu endométrio, mas ele precisa ser avaliado.
Agora, a gente tem alguns fatores que são fatores protetores. Então, assim, eu comentei que o fato da paciente ficar muito exposta ao hormônio aumenta o risco do câncer. Então, situações em que eu diminuo essa exposição vão ser fatores protetores, como, por exemplo, o uso de anticoncepcionais hormonais, especialmente se a paciente ficar sem menstruar ou ela emendar aí esses métodos, porque daí essa proliferação do endométrio não acontece e a gente protege. Usuárias de DIU hormonal também, principalmente o Mirena. E nós temos as tabagistas. Isso não é de forma alguma um incentivo para você que é tabagista continuar fumando e alegar isso como causa, o motivo para você fumar ou para você iniciar o fumo. Mas a paciente que é tabagista, ela tem um hipoestrogenismo, ela tem uma quantidade menor de estrogênio circulante por N fatores. Então, claro que as doenças que eu tenho ligadas ao estrogênio vão ser menos frequentes, mas não é o bastante para você adquirir esse hábito, nem manter esse hábito, Não, tá e bom? além do mais, nenhuma mulher quer estar hipoestrogenizada, Claro não, que Aline? não, porque tem os efeitos do hipoestrogenismo, né? Como se fosse uma menopausa. Vai ter baixa de libido, baixa de energia, menor lubrificação genital, etc. Perda de colágeno, a pele fica feia. Então, se você fuma, pare de Exatamente. fumar, por favor, porque além de tudo isso, tem o câncer. Exato. Não tem porquê. Não tem porquê. Tem o pulmão aí que a gente É. tem que lembrar, então a gente tem outros órgãos. Tá bom, então minha paciente chegou no consultório e falou, olha, tô na menopausa há N anos, há 4, 5, 10 anos e tive um sangramento vaginal. O que nós, como profissionais aqui da ginecologia obstetrícia, vamos fazer então para fazer o seu segmento? Primeira coisa, eu já falei, o mais importante é entender por que esse endométrio tá sangrando. A gente vai investigar esse endométrio. Como? Primeira coisa, a gente vai fazer um exame de imagem. De escolha, geralmente é o ultrassom transvaginal para aquelas pacientes que podem fazer, pélvico para quem não pode, para ver se a camadinha de dentro do útero, se esse endométrio está espessado, se ele proliferou demais e a gente vai ter que realmente investigar, ou se não. E outra coisa que a gente tem que fazer, sempre também ter uma amostra desse endométrio. Eu tenho que pegar um pouco desse tecido. Essa amostra, ela pode ser adquirida de algumas formas. Eu posso entrar com uma sondinha, a gente chama de pipele, na verdade. Ela é uma sonda bem fininha, que na ponta, ela tem como se fosse assim, uma colherzinha. Você entra, faz movimentos discretos de vai e vem, e essa colherzinha vai coletando um pouquinho desse tecido e você manda para análise. Ou você pode ser submetida a uma curetagem, que também é um procedimento aí que faz sob analgesia, anestesia, na verdade, em centro cirúrgico, que a colher é um pouquinho maior. Ou também podemos entrar com uma câmera dentro do seu útero, que chama histeroscopia, e também fazer uma biópsia desse endométrio. A gente sempre tem que ter essa amostra para avaliar as células e se certificar de que não há hiperplasia e nem a neoplasia. Então, daí você fez a biópsia, mas você pode ter uma hiperplasia, você pode ter uma neoplasia, um câncer, mas você também pode ter uma atrofia de endométrio, não, Aline? E é uma das principais causas de sangramento. Então, assim, apesar da gente querer que vocês fiquem atentas e sempre investigar, porque a gente tem que afastar essas outras causas, a causa principal da mulher sangrar na pós-menopausa é quando essa camadinha de dentro do útero, que é o endométrio, fica muito fina na pós-menopausa pela falta de hormônio e os vasos começam a ficar expostos e eles sangram eventualmente, tudo bem? Essa causa não tem problema, não tem risco para a mulher e a gente pode só fazer o acompanhamento. Mas eu sempre tenho que excluir as outras causas, então eu sempre tenho que fazer essa investigação. E claro, né, se eu tiver o diagnóstico de uma neoplasia ou de uma hiperplasia, aí a gente vai fazer o tratamento adequado de acordo com qual tipo foi encontrado e daí vai ter que fazer uma avaliação para também entender o quão avançada aquela doença tá ou não. Perfeito, Aline. Certo? Eu acho que esgotamos o assunto, não? Eu acho que a gente cobriu bem e conseguiu alertar bem as pacientes da importância de procurar um profissional frente à situação, que é o mais importante. Procura o profissional. Exatamente. Não pense que é uma menstruação, porque não é menstruação, é sangramento. Não, se você já está na menopausa, não tem porque você está menstruando, já te expliquei por causa da parte hormonal. Então, por favor, procure um profissional. Então, vamos falar dos 3 pontos chaves. Primeiro, sangramento na pós-menopausa não é normal e precisa ser avaliado e investigado. 2,
Normalmente, a gente quer afastar o câncer de endométrio, que é uma patologia que está associada ao aumento do estrogênio ao longo da vida. E 3, a avaliação desse endométrio é sempre um combo, com exame de imagem, com ultrassom e amostra endometrial. Ótimo, Aline. Certo? Eu tenho certeza que quem assistiu o vídeo gostou do vídeo. Espero que sim. E como vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar o like. Não deixa de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações quando nós publicarmos outros vídeos e faça uns comentários aqui, porque eu tenho certeza que a Aline vai responder as suas dúvidas, porque ela sabe tudo do assunto. E deixa aqui, se você quiser seguir a gente também nas redes sociais, está aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Ótimo. Até mais, tchau, tchau.